Mas a gente só interpreta para casa boa, carro bom, marido, marida e coisas materiais. Pastor, e o evangelho é contra as coisas materiais? Sim, quando colocamos como prioridade. Porque nós estamos em outro patamar. Nós estamos acima das preocupações materiais, nós estamos acima dos medos, nós estamos acima dos problemas, nós estamos acima das adversidades. Não desça! Deixe o problema acontecer debaixo dos seus pés, o Senhor está no controle. Não desça! Dê prioridade ao reino de Deus, que as coisas serão resolvidas. Não desça! Parem de procurar maná que cai e apodrece daqui a 2, 3 dias. Maná representa as nossas escolhas materiais de reclamos, de murmuração. Se alimente do pão que cai do céu, que cuida do teu coração, da tua alma, do teu espírito, da tua cabeça, da tua casa, da tua família, do teu, enfim, se alimenta da palavra, que é o pão do céu. Mas Jesus não só se nomeou como pão do céu. Põe aí João 6,33. Ele também diz que ele, além de ser o pão do céu, ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem foi que desceu do céu de Deus para dar vida ao mundo? Quem foi? Ele também, além de ser pão do céu, é o pão de Deus, o Todo-Poderoso, o que resolve as questões. É o pão de Deus, o pão dominador, o pão que resolve tudo, o pão que não se prostra, o pão que não é derrotado, o pão que não é limitado, o pão que não é finito, o pão que não é pobre. É o pão do Criador, é o pão do Todo-Poderoso, é o pão de Jeová, é o pão daquele que se assenta no globo da terra e nos contempla, é o pão daquele que diz: eu vou fazer e ninguém vai impedir. Entenda isso, pelo amor de Deus. E veja o que diz a Bíblia Sagrada nestes versículos para o nosso crescimento. João 6, 51 a 58, que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu vou dar pela vida do mundo é o meu corpo, é a minha carne. Isso já aconteceu no Calvário, já aconteceu. 52. Começou uma disputa, pois, entre os judeus, dizendo: como é que é isto aí? Está aqui é o grande tendão de Aquiles da humanidade. Não termos conhecimento para entender a espiritualidade. Jesus estava falando da salvação, o pão que é a palavra, que é a espiritualidade. Olha a compreensão deles. Como é que é? Ele está dizendo que a gente tem que comer a carne dele. Versículo 53. Jesus olhou para eles e discerniu o espírito de ignorância e disse: em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, elementos da salvação, diga, elementos da salvação, vocês não vão ter vida espiritual em vocês mesmos. 54. Porque quem come a minha carne, meu mandamento, minha obediência ao mandamento, ao preceito, à palavra que eu trouxe, e quem bebe o meu sangue, metáfora, símbolo da purificação de pecados, este tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no juízo final, ou no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, não pode ser comida de forma esporádica, relapsa,
irresponsável. Como não pode bebermos o sangue dele, que nos purifica de todo pecado, que são elementos da salvação, obediência à palavra, de forma relapsa, tem que ser verdadeiramente. 56. Porque quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Aí ele disse: isto que eu acabei de dizer para vocês acontece entre eu e o Pai, porque assim como o Pai que vive, é real, me enviou, e eu dependo dele, vivo por ele, para ele, por causa dele, assim, quem de mim se alimenta, tem que se comportar da mesma forma. Eu vivo dependendo do Pai, obedecendo ao Pai, para Ele, por Ele, para Ele. Quem come e bebe a minha carne tem que viver para mim, por mim, para mim, através de mim. Versículo 58 para terminar. E este é o pão que desceu do céu. Não é o maná que vocês ou os pais de vocês comeram 1000 anos atrás lá no deserto e morreram, porque o maná não era o pão do céu. Agora não, eu cheguei, eu morri, eu ressuscitei, venci a morte, venci os demônios, venci o inferno, venci Satanás. Eu sou o pão espiritual, e quem comer este pão viverá para sempre. Glorificado seja o Senhor para sempre. Ô glória! Fala conosco nesta noite linda e maravilhosa, e ensina-nos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu nem precisava pregar mais, porque em síntese resumi, triturei as palavras para vocês entenderem, e eu sei que vocês entenderam. Não é possível que não tenham entendido. Mas na primeira ceia de 2021, o ano da libertação, o ano que o Senhor vai estar nos abençoando, o tema é, diga comigo, Cristo, o alimento que fortalece. Bora para decorar? Cristo, o alimento que fortalece. Quando a gente lê o Evangelho de João, podemos aprender que a vida espiritual não é tão complexa como às vezes nós estamos a achar. E como a gente acha que é complexa e difícil de vivenciá-la. Neste Evangelho, Cristo apresenta a espiritualidade semelhantemente ao alimento biológico, para a gente ter uma noção, uma compreensão. Assim como temos energia, temos força e saúde advindos do alimento, quem não se alimenta inexoravelmente morrerá. Nós precisamos degustar e beber, precisamos mastigar o alimento, extrair a vitamina dele, não é assim? Para que a energia no nosso corpo seja real, e o que não presta a gente joga fora. Mas nós precisamos, para nos movimentar, nos locomover, precisamos nos alimentar. A palavra pão na Bíblia não significa aquela bengala, ou pãozinho carioca. Fala de alimento. E o Senhor está usando essa metáfora para nos ensinar, dizendo que a espiritualidade é semelhante ao alimento biológico. Isto é, da mesma forma que nossas atividades físicas queimam energia, proporcionando fome e sede, e logo nos conduzimos à cozinha para saciá-las. Da mesma forma a vida espiritual, para exercitar-nos dentro deste planeta, que não é composto só de coisas naturais, mas também de antinaturais, ou chamados fenômenos naturais, ou antinaturais, ou espirituais. Há um campo magnético que a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe. Este campo magnético, a Bíblia chama de espiritual.
dimensão espiritual. Então nós precisamos estar nos exercitando para confrontar esta dimensão. Da mesma forma que a gente se alimenta para trabalhar, para ganhar o pão, para se alimentar, para trabalhar de novo, chama-se metabolismo. A gente põe energia para dentro e vai se exercitar e ela é consumida. A espiritualidade é da mesma forma. Para quê? Assim como o alimento biológico é para a gente ter força nos músculos, sangue correndo nas artérias, para a gente se exercitar, se movimentar, o alimento espiritual serve para enfrentar as nossas adversidades, dentro do espectro emocional, material e espiritual. E é uma guerra, hein? É uma guerra. Precisamos disto. Então, neste capítulo 6, nós vemos Cristo realizando o milagre da multiplicação de pães e peixes para 5.000 pessoas. E que horas depois, o Senhor repreende aquela multidão que tinha ouvido durante o dia todo ele pregando e ensinando. Ao pôr do sol ele faz o milagre e alimenta 5.000 homens com as suas famílias. E vai para casa repousar e atravessa o mar, vai para o outro lado e de repente, eis que a multidão chegou de novo. Quando a multidão chega, o Senhor faz uma análise. Olha para mim. Puxa vida. Preguei aí durante 6, 7, 8 horas. Eles se lembraram de mim pela meia hora que eu fiz o milagre. O Senhor balançou a cabeça e disse: não entenderam nada. Esse mesmo sentimento ocorre hoje. O milagre da multiplicação não tinha nada a ver com encher o estômago, matar a fome, saciar a fome, também. Mas não tinha como prioridade isto. O milagre da multiplicação dos pães tinha o DNA da glória, do poder, da manifestação do Senhor, ensinando a espiritualidade aos homens. Eles entenderam através de outro viés. O Senhor estava se apresentando a eles como Filho de Deus e ensinando uma verdade espiritual. Eles não entenderam. Não é a mesma coisa hoje? Por que que nós nos envolvemos com o pão, que aqui agora tem a simbologia da materialidade? Porque não temos coragem de abrir o coração e o intelecto para entender esta matéria chamada espiritualidade, que nos produz sensibilidade e capacidade de discernir as coisas. Nós estamos vivendo um momento, igreja, que nós somos os produtores das nossas próprias guerras, pelas nossas falas, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Aí nós culpamos o Senhor, queremos que o Senhor resolva aquilo que nós mesmos, pela ausência do discernimento da espiritualidade, nós produzimos. Eu volto a repetir as minhas palavras preambulares nesta noite. O cristão está em outro patamar. Cristão verdadeiro não é para se atrapalhar nem militar com as coisas desta terra. Cristão verdadeiro e autêntico, a gente está em outro patamar. O verdadeiro cristão, ele é parcimonioso, isto é, ele é cauteloso, ele não se precipita, ele não toma decisões sem antes orar a primeira vez, orar a segunda vez, orar a terceira vez, orar a 100ª vez. Meter a cara naquilo que se apresenta diante de nós significa imaturidade espiritual. Cristo usava o pão como metáfora do alimento espiritual e que os homens devem se alimentar dele
Põe aí João 6,35. A verdadeira espiritualidade, a alimentação é por Cristo. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Isto é, eu sou a mensagem que dá saúde, eu sou a mensagem que dá energia, eu sou a mensagem que dá sabedoria, eu sou a mensagem que alimenta a espiritualidade. Ele está dizendo isso: aquele que vem a mim de modo algum ficará descoberto da proteção divina, da espiritualidade, da bênção, da prosperidade. E quem crê em mim jamais morrerá no árido, no escasso, no terreno sem vida, sede. Mas a gente só interpreta para casa boa, carro bom, marido, marida e coisas materiais. Pastor, e o evangelho é contra as coisas materiais? Sim, quando colocamos como prioridade. Porque nós estamos em outro patamar. Nós estamos acima das preocupações materiais, nós estamos acima dos medos, nós estamos acima dos problemas, nós estamos acima das adversidades. Não desça! Deixe o problema acontecer debaixo dos seus pés, o Senhor está no controle. Não desça! Dê prioridade ao reino de Deus, que as coisas serão resolvidas. Não desça! Observe que Cristo nomeia esse pão através de vários entendimentos para preencher as nossas adversidades e os nossos saberes. Põe aí João 6,32. Ele diz: eu sou o pão do céu. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Que os judeus achavam que o pão do céu foi aquele maná que caiu, que encheu a tripa, a barriga. O Senhor disse: vocês estão todos confusos. Pão do céu sou eu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Cristo. Isto é, o pão que alimenta a espiritualidade, que é a palavra, que é a luz, que é o logos, que é o verbo. Parem de procurar maná que cai e apodrece daqui a 2, 3 dias. Maná representa as nossas escolhas materiais de reclamos, de murmuração. Se alimente do pão que cai do céu, que cuida do teu coração, da tua alma, do teu espírito, da tua cabeça, da tua casa, da tua família, enfim, se alimenta da palavra, que é o pão do céu. Mas Jesus não só se nomeou como pão do céu. Põe aí João 6,33. Ele também diz que ele, além de ser o pão do céu, ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem foi que desceu do céu de Deus para dar vida ao mundo? Quem foi? Ele também, além de ser pão do céu, é o pão de Deus, o Todo-Poderoso, o que resolve as questões. É o pão de Deus, o pão dominador, o pão que resolve tudo, o pão que não se prostra, o pão que não é derrotado, o pão que não é limitado, o pão que não é finito, o pão que não é pobre. É o pão do Criador, é o pão do Todo-Poderoso, é o pão de Jeová, é o pão daquele que se assenta no globo da terra e nos contempla, é o pão daquele que diz: eu vou fazer e ninguém vai impedir. Entenda isso, pelo amor de Deus. Mas ele não é só o pão que caiu, desceu do céu, nem um pão de Deus. Novamente, João 6,35. Ele se nomeia também como o pão da vida. Olha o que ele diz: eu sou o pão da vida. O que é que nós mais temos medo de perder, não é a vida? Sim ou não? Você vê que nunca mais a igreja lotou, porque temos que estar distantes, tem muita gente que não quer vir, todo mundo assustado, porque não adianta esconder, todos nós temos medo da morte, sim ou não? Temos, é tribulação aqui embaixo, é traição, é incompreensão, é injustiça, é decepção, mas ouvidinha boa, nojenta, sim ou não? Aí ele está dizendo: mas vocês não podem fixar a questão somente na morte tumular.
O pior não é a primeira morte, o pior é a segunda. Porque a primeira você vira pó e acabou. Volta a ser terra, volta a ser chão, volta a ser solo. Não esqueçam que o nosso corpo é patrimônio da terra. O perigo está do Parque da Paz para lá, do Jardim Metropolitano para lá, do São João Batista para lá. Dali para frente o caso é mais sério. E ele está dizendo: se você se alimenta com o pão da vida, pode fazer uma festa, porque o seu paletó vai ser fechado aqui, mas as mansões celestiais se abrirão para te receber. Glorificado seja o Senhor para sempre. Glória, glorificado é o Senhor. Vida espiritual. Se alimente desse pão do céu, se alimente desse pão de Deus, se alimente desse pão da vida. Mas em João 6,51 ele diz que representa também um outro tipo de pão. João 6,51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão não morre, e o pão que eu dou pela vida do mundo é a minha carne. Isto é, se nós temos biologicamente fome todo dia, precisamos produzir fome espiritual todo dia para comer desse pão vivo. Pão vivo é um pão que dá vida, é um pão que não é fermentado, espiritualmente falando, confuso, desviado, desnorteado, desventurado. É um pão que nos dá saúde espiritual. Isto é, o pão representa a mensagem divina. O pão significa a transmissão da mensagem divina com autoridade, onde Cristo é quem dá o sustento da vida eterna, chamada de vida espiritual. Gente, ponha na cabeça de vocês, não, como diz o apóstolo São Paulo, se nós esperássemos em Deus só nessa vidinha, desculpa o termo, nós estávamos lascados, irmão, estava falido. Nós somos evangélicos, nós somos espirituais por causa da outra vida. Nós aceitamos a Cristo, nos batizamos e servimos a Deus e renunciamos o mundo por causa da outra vida. Por favor, não me tenha como crítico, mas você não vai, depois de morto, se transformar numa barata, nem num rato, nem numa cobra. Perdoe, meus irmãos espíritas, mas não há base bíblica para isso. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ao homem foi determinado morrer uma só vez, está escrito na palavra, e depois daí segue-se o juízo. Nós estamos guardados no paraíso para o grande dia das bodas do Cordeiro. Pelo amor de Deus, não queira acreditar que vai morrer aqui e vai voltar como uma barata. Não queira ser barata, não queira ser cobra, rato, não, elefante, porco, girafa, não queira receber, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 15, morreu, veio o arrebatamento da igreja, receberemos um corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus. Glorificado seja para sempre ao nome do Senhor. Isto é lindo, isso é maravilhoso, isso é esperançoso. Interessante é que no capítulo 6, versículo 35 de São João, põe de novo, ele diz algo interessante. Ele diz: olha, o que vem a mim jamais terá fome. Ó, o que vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá fome. Se você está tendo vacância na sua espiritualidade, se você não está crescendo na espiritualidade, maturidade, você ainda não veio ao Senhor. Porque Ele é uma fonte que não cessa, que não para, que não se extingue. Se você não consegue amadurecer, os problemas vencem você. Se você vive triste, arrasado, tanto tempo na igreja, desculpa, mas você ainda não veio ao Senhor. Olha o que é que ele diz: quem vem a mim, jamais terá fome e jamais terá sede. Isso aqui são comportamentos espirituais. Temos as nossas guerras? Temos, porque estamos ainda aqui na terra, somos seres sociáveis. O pau quebra para lá, o pau quebra para cá. Desculpa, meu irmão, estou fora. Desculpa o problema, estou fora. Com licença, fique aí no portão da minha casa, que na minha casa só cabe o anjo do Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Desculpa problema, desculpa tristeza, desculpa adversidade. Fique lá na Avenida Parajana, Reverendo Silas Munguba. Fique lá. Eu vou entrando agora na casa de adoração, casa de pão. Vou me alimentar, vou glorificar, vou me exaltar. Estou fora.
Mas se você não consegue fazer isso, você ainda não se aproximou de Cristo. Ou vocês pensam que eu sou um super-homem? Qual a diferença que existe entre eu e vocês? Nenhuma. Ou vocês acham que eu não tenho problemas? Ou vocês acham que eu vivo num céu de brigadeiro? Minha vida é tensionada o dia todo, todo dia, o tempo todo. A minha vida é completamente restrita a dores solitárias, porque líder não pode falar o que passa. Todos têm o direito de ir atacar o líder, para ver se o líder fala. Líder que é líder, não se apresenta derrotado para o povo. Nenhum de vocês tem capacidade, desculpa, ou tem a má sorte de sofrer o que eu sofro, porque você pode ir para a justiça, você pode ir para a rede social detonar, você pode extravasar suas raivas, extravasar suas dores com quem está te perseguindo. O pastor, não. Eu tinha 12 anos quando eu ouvi meu pai, que está sentado ali, que eu achei que ele não viria hoje, já está bem molinho. Ele disse uma coisa interessante. Pregando, ele disse: o pastor é feito a lata de lixo na esquina, onde todos se acham no direito de jogar o lixo ali dentro. Se o pastor faz, ele é ditador. Se o pastor não faz, ele é omisso. Se o pastor diz, ele gosta de incendiar. Se o pastor não diz, ele é sem vergonha e fica calado. É uma desgraça. Mas o que é que me faz diferente? É que eu conheço a palavra. Eu sei o que é guerra espiritual. Ó, caixão e vela preta para o diabo. Não foi o demônio que morreu por mim. Não é o demônio que tem céu para me dar. Não é o demônio que tem perdão para me dar, salvação para me dar. Então eu vou dar satisfação ao diabo? O diabo já tem a casa dele, que é a derrota e o inferno. Vou seguir a minha vida trabalhando e fazendo a obra de Deus, o que você deva fazer também. A fonte que é Cristo nos ensina e nos ilumina. Parem de valorizar aquilo que não tem nada a ver para te dar. Alimente-se do Senhor. Nós precisamos entender isto. O que representa este pão para o ser humano é a necessidade dele comer para ter fé, para ter conversão e ter regeneração. Diga comigo: os tipos de pães que Cristo representa, significa para mim fé, conversão e regeneração. Então, se eu tenho fé, o diabo já perdeu. Se eu me converti, o diabo já perdeu. Se eu fui regenerado, o diabo já perdeu. Para que eu vou valorizar o que o diabo está a dizer? Glorifica o Senhor. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O que se pode extrair desses saberes é que a palavra de Deus é a verdade mais poderosa da terra, gente. Diga bem alto comigo: a palavra de Deus é a verdade mais poderosa da terra. Por que é mais poderosa da terra? Porque contém o Espírito e a vida do próprio Deus. Põe aí João 4:24. João 4:24. Veja o que diz a palavra. Rápido, menino. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adore o transcendente por fé. Observe: gratidão, eu sou salvo, sou nova criatura. Vou voltar a dizer: quem é cristão, quem vive a espiritualidade de Cristo, vive em outro patamar, gente. Ah, como é que eu faço para resolver esse problema? Porque é tão difícil eu deixar para servir a Cristo. É porque você ainda não aprendeu a servir a Cristo. Que quando a gente descobre Cristo e serve a Deus em espírito e em verdade, irmão, não tem vício, não tem droga, não tem escravatura de nada que nos impeça a servir ao Senhor. Sentimos as dores da perda daquilo que a carne quer, sentimos, dói na gente,
mas é uma questão de prioridades. Se o Espírito de Deus dissesse hoje aqui para vocês: gente, vocês estão a lá vão ter, vocês podem fazer o que quiserem, mesmo assim eu salvo vocês, essa igreja se esvaziaria. Porque pensa um negocinho chato, é você ter saído da cocaína e estar aqui sem poder usar. Pensa um negócio, um troço nojento, é você usar o melhor uísque que tem no bar, sei lá onde é que vende, e agora você não poder beber. Pensa um negóciozinho chato, você ser uma profissional do amor, e agora perder essa fortuna que você ganhava por causa desse troço chamado crente. Isso é uma desgraça, um negócio desse. Pense o Réveillon, a gente a noite todinha inalando droga na maior safadeza do mundo, e agora eu ter que estar num calor desse desgraçado. Pensa o negócio chato. Muito mais chato e muito mais terrível é após isso aqui. Jesus disse: para mim seguir tem que andar num caminho estreito e a porta apertada. Enquanto a gente não entender isso, a gente quer largueza, facilidade, mas o final é a perdição, chamado na Bíblia de inferno. Dói, mas é verdade. E as dores que eu senti para não fumar, para não beber, para não sacanear, o Senhor vai dizer assim: ó, olha que covardia, no pouco que eu te exigi, ainda chama pouco. Se a carne gosta, se a carne tem prazer, tu diz que é pouco, é. Vou já te mostrar porque que é pouco, diz o Senhor. Aí abrirá os portais da eternidade e dirá: no muito eu vou te colocar, entra para sempre no gozo eterno de teu Senhor, glorificado seja Jesus para sempre. Aplaude mais forte ao Senhor. Ô glória! Por isso precisamos do pão da vida, do pão do céu, do pão vivo, porque ele substitui estes prazeres hedonistas, passageiros, relativistas que a nossa sociedade está a nos conceder. A gente precisa usar a palavra lendo, praticando, que a palavra de Deus é o que há de mais importante para a construção do sujeito, social, material e espiritual. O próprio Cristo declarou isso. Põe aí João 6,63, rapidinho para a gente cear. João 6,63, olha o que diz: o Espírito é o que vivifica, olha aí. A carne para nada aproveita, olha aí. Para que eu valorizar a carne? A carne não vai ser aproveitada nada. O Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Dói, mas a gente tem vida. A gente chora, mas a gente tem vida. Aperta o peito, angustia, mas a gente tem vida. A gente fica morrendo de sofrimento, com vontade de estar lá, temos, mas a gente tem vida. É melhor sofrer um sufocozinho aqui e ter o passaporte assinado, selado, ó, carimbado, vida eterna. Vida eterna, do que o passaporte ser negado. Não pode, é terrível. Entenda isto, que a palavra é vida do próprio Deus, que nos alimenta, nos dá vida, força e saúde espiritual. Observe que o próprio Cristo é chamado de a palavra. Põe aí Apocalipse 19:13, para você amar a Cristo. Apocalipse 19:13, olha o que diz: estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo, ou a palavra de Deus. Isso é o Cristo que você serve. Põe aí João 1, versículo 1, depois versículo 14. João, capítulo 1, 1 e 14.
João, no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo desceu, se fez carne para sofrer o que nós sofremos, para saber como é delicado. Habitou entre nós, mas teve coragem de ser cheio de graça e de verdade. E os homens viram a sua glória, porque era a glória do unigênito de Deus. Então, se ele desceu para nos capacitar a superar os problemas, nós vamos superar sim. Precisamos amar a palavra. Quando deixamos de ler a Bíblia como uma coleção de textos, frases sem vida, mas lermos como a voz de Deus nos ensinando, temos vida. O problema é que a gente lê, eu já li, não entendi nada. Eu já li. Gente, quem senta numa mesa com a barriga saciada não consegue comer, sim ou não? Sim ou não? Se você vai para a mesa espiritual, ler a Bíblia, sem gosto, sem sabor, sem fome, sem prazer, você não vai conseguir ler, cara. Você não vai. Você estando abastecido da tripa, da barriga, do estômago, você pode passar no restaurante e ter a comida mais cheirosa, vai ser horrível para você. Eu nem aguento, nem quero. Mas se você tiver com fome, até um ovinho estrelado no asfalto te faz bem. Produza fome, sede de justiça. Tenha vontade de amar o Senhor, a palavra, porque você vai ler o versículo, vai ter vontade de ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. Você vai aprender, você vai crescer. Entenda isto. Põe aí o Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Olha o que diz, que coisa linda. Salmo 119, versículo. A exposição, o ensino das tuas palavras dá conhecimento, dá luz e dá entendimento aos que não têm capacidade de interpretar o que é a literatura. Mas só porque está com fome da justiça, Deus revela os seus segredos aos pequeninos. Gente, isso é fantástico, pelo amor de Deus. Entenda esta verdade, entenda isto. O profeta Jeremias afirmou no seu livro 15:16 de Jeremias, capítulo 15, versículo 16 de Jeremias. Olha o que é que o profeta Jeremias disse: acharam-se as tuas palavras e eu as acharam-se as tuas palavras e eu comi. E dá para comer? Mas Jesus não disse que era o pão, e o pão não se come? Está aí o pão. E quando ele comeu as palavras, tinha sabor tão gostoso que gerou gozo e alegria no seu coração, porque a palavra levava o nome de Deus, o nome do Senhor dos Exércitos. Se alimente. Se vocês procurarem este ano tirar um tempinho para ler a palavra, vocês não têm noção como vocês vão crescer. Vocês não têm noção como vocês não irão ver os problemas passar na casa de vocês. Vocês não têm nem noção como vocês não irão nem chorar por causa dos problemas. Porque o problema vai chegar na sua alma, na sua casa, e você estará cheio da palavra. Entendo a verdade desta noite. O inferno, o diabo não tem medo de crente que vem para a igreja. Ele se apavora e morre de medo de crente que conhece a palavra. Que ele revela. Veja o que disse patriarca Jó, 23:12 do livro de Jó. Veja o que diz. O homem que mais sofreu nesta terra, ele disse o seguinte, presta atenção. Jó 23:12. Nunca, não sou nem doido, nunca me apartei das palavras da tua boca. Ao contrário, escondi no meu peito as palavras dos teus lábios. Nunca. Cristo dando testemunho de Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, lá em Lucas 10:42, veja o que Jesus disse. Lucas 10:42. Presta atenção isso aí, para a gente encerrar. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus chega na casa de Marta e Maria, aí Maria esquece de varrer a casa, lavar os pratos, cuidar da casa, pegou um tamborete, botou na sala, sentou, colocou as duas mãos no queixo.
E começou a ouvir Jesus. Marta gritou lá da cozinha: tu não tem o que fazer não? Vai passar o dia todo aí sentado sem fazer nada, as coisas tudo para fazer? Aí o Senhor respondeu a ela. Ela escolheu a melhor parte. Não se preocupar, se desligar das questões que tiram a nossa paz, e veio se alimentar do pão do céu, do pão da vida, do pão que alimenta. Pense nisso. Precisamos dar prioridade à espiritualidade, a fim de crescermos, amadurecermos e prosperarmos. Põe aí para a gente encerrar, Mateus 6:33. Sermão desta primeira Santa Ceia de 2021. Busque primeiro o reino de Deus. Pratique a sua justiça. Vida piedosa está na casa de Deus. E as outras coisas que a gente precisa não serão dadas, serão acrescentadas. Antes de cear, eu quero pedir a você que está afastado da casa de Deus, que não há alternativa para você. Eu vou amaldiçoar sua vida lá no mundo e vou abençoar sua vida na casa de Deus. Você que está afastado da casa do seu, pode sair do mundo. Você não foi salvo para estar no mundo. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que em 2 minutos você chegue aqui. Reate a sua aliança e o seu contrato com Deus. Onde está a primeira vida nesta noite que afastou-se da igreja por besteira? Está vindo a primeira vida. Glorificado seja o Senhor para sempre. Está vindo a segunda vida, a igreja glorifica o Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Você não pode mais estar no mundo. Você não é do mundo. Você pertence ao reino de Deus. Já vieram 2 vidas, está vindo a terceira vida, a quarta vida, a quinta vida, está vindo a sexta vida, a 7ª vida. A igreja glorifica o Senhor. A igreja glorifica o Senhor. Está vindo a 7ª vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vindo a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª, a 15ª, a 16ª, a 17ª, a 18ª vida, a 19ª vida, a 20ª vida. A igreja glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. 20 vidas ao Senhor. 20 vidas ao Senhor. 21ª vida. Cadê a alegria da igreja? 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 Vocês não estão vendo o que Deus está fazendo? Já mais de 20 vidas nesta noite. Glorifica, ainda há lugar. Você que não é evangélico, pelo amor de Deus, vem comer o pão da vida, que é Cristo Senhor. Chegou mais outra vida, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Vai glorificando ao Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 vidas acabam de chegar. Cadê a alegria da igreja? 28ª vida. Glória, glória ao Senhor. Faltam 2 vidas.